Então, né, pessoal, conforme previsto anteriormente neste canal e conforme ordenado pelo pessoal do STF, Flávio Dino foi confirmado pelo presidente Lula para ocupar a vaga lá da Rosa Weber no STF, aquela vaga que estava aberta há tanto tempo, e o Lula também confirmou lá o seu PGR junto aí no mesmo balaio, né? Mas o principal ponto aqui mesmo realmente é o do Flávio Dino, que era o nome mais esperado, chegou a ser cotado durante muito tempo aí como o nome favorito para ocupar essa vaga aí no STF. Uma série de percalços no caminho do Lula nos últimos meses acabou mudando um pouco aí essas possibilidades, afastaram o Flávio Dino da cadeira de ministro que ele tanto queria, ele já deixou isso muito claro, diversas oportunidades, mas os acontecimentos mais recentes mudaram o jogo e Flávio Dino foi colocado então aí, o nome dele foi colocado em cima da mesa, vai ser sabatinado pelo Senado Federal. Será que o Senado vai passar o nome dele e vai permitir que ele se torne ministro do STF? Vamos dar uma olhada nessa história, nessas possibilidades, ver o que o STF falou a respeito desse tema, qual foi a repercussão disso lá entre os Supremos Ministros, né? Mas antes disso, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, hoje, dia 27 de novembro, segunda-feira, dia que eu estou gravando este vídeo, Lula anunciou, confirmou o nome do senhor Flávio Dino como ministro para ocupar a vaga, né, de ministro do Supremo Tribunal Federal. É a indicação do Lula, ele não se torna imediatamente, precisa ser sabatinado pelo Senado Federal, né? Então, o Lula se reuniu com o Dino lá no Palácio da Alvorada para conversar os detalhes e tudo mais, e de fato acabou fazendo essa indicação na sequência, né? Então, esse nome aqui agora vai ser analisado, o nome do Flávio Dino, pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Depois aí ele vai passar por aquela sabatina ali do Senado Federal, precisa ser aprovado pela maioria simples, né? Então, uma coisa que não é tão complexa assim no final das contas. Agora, se a gente levar em conta a votação que aconteceu recentemente com a questão lá das decisões monocráticas do STF, se aqueles números se mantiverem contra os interesses do governo Lula, e sim as decisões monocráticas são do interesse do governo Lula, então Flávio Dino seria rejeitado. Mas eu acho que a coisa não vai seguir por esse caminho. Essa é a minha expectativa, pelo menos em relação a esse tema aí. Por quê? Porque o nome do Flávio Dino circulou durante muito tempo, conforme eu falei, e o pessoal lá do Congresso Nacional não fez uma repercussão muito negativa em relação a isso, né? Até gente da oposição do governo Lula realmente elogiou o papel do Flávio Dino, disseram que ele é um bom jurista, que ele é um cara capacitado e tudo mais. Acho difícil o nome dele ser rejeitado, então, lá no Senado Federal. Isso, inclusive, nunca aconteceu, né? De um nome indicado para o tribunal aí, para ministro do Supremo Tribunal Federal, isso aí nunca aconteceu de haver rejeição no Senado Federal, embora no passado tenha acontecido sim algo em outros tempos da República, né? Vamos colocar aí, no último século isso aí não aconteceu, né? Uma situação muito atípica lá no passado, mas, de fato, a chance maior é de que o Flávio Dino acabe sendo aprovado pelo Senado Federal, justamente por conta dessa tradição e tudo mais. É certo que o Lula já teve um nome que foi colocado diante do Senado Federal, não me recordo para qual cargo que era, um cargo de menor escalão, mas que dependia dessa aprovação, e esse nome foi rejeitado, né? Então, essa possibilidade realmente existe, pode acontecer, já aconteceu uma vez. Só que o Lula também é esperto, né? Ele não é um cara, assim, completamente desprovido de capacidade política. Isso que aconteceu lá atrás fez ele colocar o pé no freio e repensar as indicações que ele iria fazer. Então, certamente, se o nome do Flávio Dino foi colocado aí para uma cadeira tão importante, é porque o Lula sabe que ele vai ser aceito, que ele vai ser aprovado. Ele não seria maluco de colocar um nome que vai ser rejeitado pelo Senado Federal, porque isso enfraqueceria o governo dele de sobremaneira, né? Ele ficaria realmente numa posição muito desconfortável. Então acredito que o nome do Flávio Dino passe sim lá no Senado Federal. Vai ter uma galera que vai ficar contra, é claro, o Novo já está articulando ali para realmente fazer com que a coisa seja rejeitada, a indicação dele e tudo mais.
Só que a minha aposta seria que o Flávio Dino seja aprovado de fato pelo Senado Federal com alguma tranquilidade, não é? E volto a posicionar aquilo que eu tratei no início desse vídeo. Essa decisão não foi tomada pelo Lula. Lula está cozinhando o Flávio Dino há muito tempo. Olha quando que a Rosa Weber saiu da cadeira dela, se aposentou, deixou a vaga aberta e até agora a coisa não foi ocupada, né? Não houve uma indicação formal do Lula até agora, né? Então, realmente, o governo Lula cozinhou o Flávio Dino nessa história. E, mais recentemente, o nome dele acabou até sendo, nos bastidores, né? Ali, de uma forma ali nas entrelinhas, preterido em favor de outros para que houvesse algum tipo de agrado para o pessoal do Centrão, né? Para fazer um agrado ali, colocar um nome mais favorável para o Centrão. Mas o que pesou nessa história, então, em favor do Flávio Dino, né? Ele próprio é tão gordo que ele pesa a história pro lado dele, ele próprio, né? Mas o que pesou nessa história aí foi o próprio STF, né? Que pressionou o Lula bastante naquela reunião nada republicana que eles tiveram. Eu tratei desse tema aqui no canal, que aconteceu logo depois da aprovação daquela questão da PEC lá, dos votos monocráticos no Senado Federal, né? O STF chamou o Lula para dar um puxão de orelha por conta do voto do Jacques Wagner, que é o líder do PT na bancada do Senado, né? E também eles colocaram ali o Lula contra a parede na matéria, né, da indicação da cadeira do STF e da PGR também. E o Lula já saiu de lá com o compromisso de indicar o Flávio Dino e outro cara da PGR, que eu esqueci o nome agora. Então, isso já foi costurado na reunião do STF. O Lula está apenas obedecendo às ordens dos seus superiores hierárquicos, né, os ministros do STF, até porque esses caras são eles que colocaram o Lula aí nessa posição que ele está atualmente, eles que viabilizaram a eleição do Lula, fizeram o diabo para que ele voltasse ao poder. Isso não veio sem custos para o Lula, obviamente, não entregaram o poder para ele. Eles continuam maquinando tudo ali, articulando tudo por trás, nos bastidores, por trás das cortinas. Lula, vivo dizendo isso, é uma ferramenta do sistema. O sistema não existe para favorecer o Lula. O Lula existe para favorecer o sistema. Ele é uma ferramenta, ele é uma marionete desse pessoal que está sendo jogado de lá para cá, principalmente no âmbito dessa disputa que está acontecendo mesmo entre o poder legislativo e o poder judiciário, né? E de fato, como o nome do Flávio Dino foi aprovado pelos ministros do STF em primeiro lugar, né? É a aprovação informal. A formal é do Senado, né? A informal é dos ministros do STF. Então, como esse nome foi aprovado, né? Obviamente os ministros iriam aplaudir a indicação que o Lula fez. Eles próprios que fizeram, né? Por exemplo, aqui, o Alexandre de Moraes disse o seguinte aqui, né, a respeito do Flávio Dino. O presidente Lula indicou 2 grandes juristas e competentes homens públicos. Então ele está falando aqui também do Paulo Gonet. Isso aqui é o nome do PGR que ele indicou, né? Então Alexandre de Moraes está elogiando as 2 escolhas. Lembrando que as 2 escolhas foram apontadas e aprovadas e cobradas do Lula pelo pessoal do STF, conforme a gente já conversou aqui no canal. Então ele segue dizendo aqui, Flávio Dino e Paulo Gonet são escolhas sérias e republicanas. Caramba, o cara tem coragem de falar isso, que é uma escolha republicana, uma escolha que eles do STF impuseram para o Lula, uma escolha super republicana, né? E uma vez aprovados pelo Senado Federal, contribuirão para o fortalecimento de nosso Estado democrático de direito, né? Então, realmente, o Flávio Dino estando ali na cadeira do STF não é bom para o Brasil de forma geral, não tenham dúvidas disso. O cara é mais alinhado ao PT, talvez ele não seja tanto um advogado do Lula quanto o Cristiano Zanin. Acredito, inclusive, que esse foi um dos motivos que pesou para o Lula cozinhá-lo tanto tempo assim, mas acabou que ele teve que arregar, abrir as pernas para o STF e fazer a indicação logo na sequência. Veja como o Lula tá morrendo de medo. Levou um chega para lá do pessoal do STF num dia, no outro dia já estava indicando o pessoal lá para a vaga do STF e para a cadeira da PGR também, né? Já o Luiz Roberto Barroso, que também é uma pessoa interessada nessa história, disse que essa escolha do Flávio Dino no STF foi uma escolha muito feliz da parte do Lula, né? Então ele disse aqui, né, citando, a escolha do ministro do Supremo é uma prerrogativa do presidente da República, né? Novamente, a hipocrisia desse pessoal, o cinismo desse pessoal
eles pressionaram o presidente da República para que essa indicação fosse feita, né? Mas o ministro Flávio Dino foi um juiz federal de alta qualidade, foi secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, foi um governador bem avaliado, de modo que, se for essa a escolha do presidente, ele será muito bem-vindo no Supremo. Eu, pessoalmente, quero muito bem, né? Então, realmente, aí o pessoal já bateu o martelo a esse respeito, né? O pessoal do STF, uma indicação, uma escolha deles próprios para o governo Lula colocar o nome ali apenas como se fosse algo do presidente Lula mesmo, mas a gente já sabe como que essa história caminhou por trás das cortinas. A grande questão, o grande ponto é como o Senado Federal vai reagir a essa indicação. Volto a dizer que no passado vários nomes, inclusive da oposição, manifestaram-se positivamente a respeito do nome do Flávio Dino. Então acredito que a coisa vai caminhar nesse sentido. Ele vai ter alguns contratempos ali no Senado Federal, o Zanin teve também, mas no final das contas o nome dele vai ser aprovado. É assim que eu vejo a situação, é nesse caminho aí que eu acredito que as coisas vão andar. Agora, qual será a atuação dele no STF, para mim continua sendo a grande incógnita. O grande esforço que o pessoal do STF fez para que o seu nome fosse indicado e o tempo que o Lula o cozinhou nessa história me levam a crer que ele vai ser muito mais alinhado com os interesses desse pessoal do STF, aquele núcleo duro ali antirrepublicano do STF, do que com os interesses do Lula, né? Esse é o meu palpite. Mas apenas o tempo vai dizer, vai nos dar certeza de fato de qual será aí o caminho que o Flávio Dino vai tomar enquanto ministro do STF, caso isso venha a acontecer. Vamos acompanhando então as próximas notícias, a repercussão que isso vai ter em outros meios políticos e principalmente acompanhar a sabatina também que vai acontecer lá no Senado Federal, se vai ser algo realmente para colocá-lo contra a parede ou se vai ser uma conversa de comadres, como já foi em outras ocasiões, né? Mas o que você achou dessa história? O que você achou dessa indicação? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!